Olá e boas-vindas a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas intersecções hipercomplexas, fascinantes e, vamos ser sinceros, muitas vezes cheias de conflito na nossa sociedade. O encontro dos direitos humanos universais com as mais diversas doutrinas religiosas. É um terreno denso, viu? É exatamente onde a fé mais profunda bate de frente com a lei secular civil. Então, a grande pergunta que guia a nossa exploração de hoje é a seguinte: a religião é a base moral que sustenta os nossos direitos ou será que os dogmas ameaçam a própria essência da liberdade universal? Tem uma tensão fortíssima aqui entre o universalismo laico e a lei divina, e é bem isso que a gente vai desvendar olhando as fontes analisadas. Para organizar tudo, a gente vai seguir esse roteirinho aqui. 1. A base da dignidade humana. 2. Religião aliada ou ameaça. 3. A perspectiva do Islã. 4. Universalismo versus relativismo cultural. 5. Laicidade e intolerância religiosa. E fechando no ponto 6, um diálogo multicultural possível. Bom, começando pela nossa primeira sessão, a base da dignidade humana. Para colocar todo mundo na mesma página, a literatura acadêmica define que os direitos humanos são aquelas liberdades fundamentais, totalmente inalienáveis, que acompanham qualquer pessoa do nascimento até a morte. O objetivo principal deles é um só: garantir igualdade, garantir a vida e dar proteção contra todo tipo de discriminação. Ou seja, a dignidade é a grande estrela aqui, é o ponto de partida absoluto. E olha só que interessante como o teólogo Hans Kung resume isso. Ele propõe uma ideia genial chamada ethos mundial. Basicamente, ele defende que a dignidade humana funciona como uma espécie de cola moral no mundo todo. Porque, vamos combinar, não importa a orientação espiritual ou a filosofia de vida de cada um, existem certas normas básicas de proteção à vida que simplesmente não dá para discutir, elas transcendem qualquer livro sagrado. O que nos leva à seção 2, religião, aliada ou ameaça? Aqui o negócio começa a esquentar, e a palavra-chave é fragilidade. O sociólogo Boaventura de Souza Santos faz um alerta bem direto. Ele diz que quando a religião tenta assumir o controle do espaço público, o que ele chama de teologias políticas, os direitos humanos entram numa área de risco gigantesco. É que o conceito tradicional de direitos muitas vezes não dá conta de segurar a força de movimentos que usam o nome do divino para buscar e manter o poder. E a história nos mostra um contraste impressionante sobre como isso se constrói na prática. Do lado esquerdo, a gente vê a religião atuando como uma verdadeira ferramenta de libertação. Pega a América Latina, por exemplo, com movimentos como o cristianismo de libertação, que lutaram ativamente por democracia e justiça social em épocas de regimes autoritários. Mas, olhando para o lado direito, a história também prova que discursos religiosos, as tais teologias políticas, podem ser facilmente capturados por demagogos para legitimar a exclusão, suprimir direitos de minorias e corroer a democracia por dentro. Avançando para a seção 3, a perspectiva do Islã. Para tirar essa discussão do plano abstrato, vamos ver como uma grande religião mundial codifica isso. É um marco que muitas vezes passa despercebido no Ocidente. Em 1990, 45 estados de maioria muçulmana adotaram a Declaração do Cairo. E por que criar uma nova declaração? É que países como o Irã olhavam para a Declaração da ONU de 48 e a criticavam duramente, dizendo que era uma interpretação puramente secular, com raízes judaico-cristãs e que simplesmente não refletia a realidade cultural islâmica. A diferença de visão fica super clara quando a gente faz uma comparação direta. A Declaração da ONU defende a liberdade total de uma pessoa mudar de crença a qualquer momento. Já a Declaração do Cairo proíbe exercer qualquer compulsão ou usar a pobreza e a ignorância para tentar converter alguém do Islã para outra fé ou para o ateísmo. Toda a base do documento deles é a lei da Sharia, o que impacta várias outras áreas também, como o não reconhecimento de direitos matrimoniais iguais baseados em religião. O que desemboca direto na nossa seção 4, universalismo contra relativismo cultural. Se tem um debate acadêmico que ferve hoje em dia, é esse, como a gente pode ver nessa análise da revista Publicum. De um lado, o universalismo bate o pé e diz: existe um padrão moral único, inegociável, que tem que valer para toda a humanidade. Do outro, o relativismo cultural fala exatamente o contrário. Eles argumentam que não tem verdade absoluta e que impor um padrão ético global, que na maioria das vezes é ocidental, seria puro imperialismo cultural.
Para entender o peso desse debate na vida real, olha esses exemplos globais sensíveis e super complexos. A gente tem os chamados valores asiáticos, que muitas vezes colocam a coletividade acima do indivíduo. Tem a própria lei da Sharia, que amalgama direito e fé. E dilemas ainda mais espinhosos, como o infanticídio em algumas tradições tribais isoladas ou a prática da mutilação genital feminina em certas sociedades. Para a visão ocidental de direitos humanos, isso é violação clara e inaceitável, mas o relativismo levanta o ponto das particularidades culturais. E voltando à Declaração do Cairo, ela é a prova documental de como o relativismo vira lei de Estado. Os dois últimos artigos deixam muito, mas muito claro mesmo. Todos os direitos e liberdades escritos ali estão subordinados à Sharia. Ela é a única fonte reconhecida para explicar o documento. É literalmente colocar uma declaração secular abaixo de um comando divino. Vamos para a seção 5 agora. Laicidade e intolerância religiosa. Aqui a gente desce para o impacto que tudo isso tem no dia a dia das pessoas. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, tem um relatório bem contundente sobre isso. O direito de exercer a própria religião é vital, claro, mas frequentemente ele acaba sendo distorcido para justificar a intolerância. E adivinha quem mais sofre? O documento foca em grupos hipervulneráveis, pessoas LGBTI+, crianças, povos indígenas e de matriz africana, além de defensores de direitos humanos. Para proteger essa galera de violências amparadas por dogmas, a postura do Estado tem que ser rigorosamente neutra. E é aí que entra a importância da laicidade. A laicidade não é o Estado combatendo a religião, muito pelo contrário. Ela é uma ferramenta de emancipação. Ela garante que, na prática, todo mundo tem os mesmos direitos, independentemente de ter uma religião ou não. A partir do momento em que o Estado abraça uma doutrina específica para basear suas ações, quem está de fora daquele grupo vira cidadão de segunda classe. A laicidade é, no fim das contas, o grande escudo da democracia contra a imposição de uma única moralidade. Chegamos então na nossa última sessão, a 6, um diálogo multicultural possível. Lembra do teólogo Hans Kung? Ele faz um alerta que é essencial para a gente fechar esse raciocínio. A sociedade moderna está espremida entre dois perigos enormes. De um lado, a ditadura do relativismo, aquele papo de tudo é válido, o que acaba passando pano para opressões seríssimas usando a desculpa de ser apenas cultura local. Do outro lado, a ditadura do absolutismo, onde um único grupo se acha dono da verdade absoluta e tenta impor isso goela abaixo de todo mundo. Precisamos fugir desses dois extremos para ontem. Felizmente, a sociologia moderna aponta um caminho fascinante para a gente no século XXI. O primeiro passo é calçar a sandália da humildade e admitir que toda cultura é mutuamente incompleta. Nenhuma visão de mundo tem absolutamente todas as respostas prontas. O segundo passo é o que eles chamam de tradução intercultural, que é sentar para conversar e achar zonas de contato entre esses valores diferentes, como os direitos seculares e a ética religiosa. E a partir desse diálogo, o terceiro passo, forjar um consenso multicultural. Algo que faça total sentido ali, no contexto local, mas que não abra mão de um mínimo ético global inegociável de respeito à vida humana. Para encerrar nossa exploração, fica aqui uma provocação para pensar. No mundo que parece cada dia mais polarizado, onde os dogmas absolutos ganham força política, será que a humanidade está realmente caminhando para um verdadeiro consenso multicultural sobre a nossa dignidade? Ou será que certas fronteiras de crença vão continuar sendo eternamente intransponíveis? É um desafio gigante e super vital para o nosso futuro pacífico. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente. Espero que tenha trazido bastante clareza para um tema tão complexo. Até o próximo encontro!